Fala pessoal, vamos modificar um ponto de vista aqui sobre a técnica do Aikido, né? Sobre o que a gente pode tentar imaginar durante o treino. Tem uma perspectiva meio errada que eu estou vendo aqui sentado, parece que eu estou meio encolhido assim, tá meio de baixo para cima aí, mas beleza. Tem umas partes no Aikido ali que a gente tem que entender para a questão da funcionalidade dela. Então, digamos que o título aí do vídeo possa ser um katate funcional, né? Um katate de verdade. Qual que é melhor, né? A gente tem que entender três coisas dentro da técnica. Como que você quer fazer? Não pode esquecer que o Aikido é para algo que seja mútuo, então que todos aprendam. Quando eu comecei, eu logo de cara, era da época do Instituto Takemushi, e as pessoas, a gente tinha um Kihon muito melhor assim do que outras escolas. Era muito mais forte, muito mais complicado, até que você tinha que apanhar ali para aprender tudo. E você começava num Aihame Katatetori e depois com a técnica fosse, sabe? Nikyu, Sankyo, Gokyu, Kotegaeshi, Iminage, sei lá. Mas o sair da primeira partezinha que era essa pegada. Então assim, se você treinar em Yakohama, é uma coisa. Se ela pegar, firmar ou segurar para valer, são três pontos que eu vou explicar, tanto faz. Agora no Aihame a coisa começa a complicar. Então primeira parte aí para vocês entenderem. Só pegar por pegar, segurar por segurar, como se fosse um cumprimento de alguém que vai com a tua cara, segura como se ai, qualquer coisinha, isso aí não dá em nada, tá? Se você tiver com uma espada na mão, o primeiro tapinha já era. Então isso aí não dá em nada, não transmite ki, não transmite energia, não transmite força, esquece essa porcaria. Então começa daí. Então só por pegar já era. O firmar é aquele que ele já vai dar uma firmeza, você sentir que tem uma energia ali, aí você fala legal, agora dá para começar a fazer alguma coisa. Então, para meu ponto de vista, treinem assim, uma firmeza. E o pegar de verdade. E pegar de verdade é além daquela firmeza que você está pegando para não deixar escapar para a pessoa fazer a técnica, só que você pode acabar travando. Sem querer, quando você pegar alguém para dar aula, você vai ver que a pessoa for uma desconhecida, ela vai pegar para travar. Porque é o que está no instinto dela, é o que seria mais certo. Só que aí, a gente tem que entender o seguinte, se ela vier com essa força, então dentre esses três métodos, que eu acho que você tem que treinar os três, eles podem ser subdivididos da seguinte forma. No pegar real para travar, é onde você vai saber se você já está num nível bom. Eu ouvi dizer que no Japão eles treinam no pegar e firmar. Agora, você tem que entender o seguinte, durante o processo que a pessoa fizer o ataque para te segurar, no momento do contato, é que você vai ter que ficar esperto no milésimo de segundo o que vai acontecer. Você não vai saber como é que vai ser o ataque dessa pessoa, se é só para pegar, se é para firmar ou se é para te travar. Durante o processo da pegada e chegando a firmar, você aí consegue sair. Aí vem um bom Aikido. Eu acho que é legal você tentar por aí. Mas se você for começar e já tiver os dois parados, aí é mais difícil, né? Então aí você tem que estar muito mais treinado. Então assim, a minha dica é, vá dosando. Você chega pra pessoa, ó, travou, afrouxa só um pouquinho. Aí vai, aí tá bom. Aí você vai lá e faz. Não é vergonha pedir isso aí, você entender e tal e fazer. Porque também se você pegar e travar, o que vai acontecer? Se você não conseguir sair disso para mostrar o Aikido para valer ali, vai entrar um outro tchanzinho ali. E aí de repente vai sair de toda a harmonia, pode virar uma guerra, pode virar uma confusão, porque vai entrar o chamado Atemi. O Atemi foi feito para isso. Se o cara travou, é para você descer a bordoada.
pro cérebro dele dar uma pré-entendida que na hora que ele tomou aquela bordoada, ele sem querer ele dá uma pequena afrouxada. Aí com o teu sentimento vai pegar, sair daquilo e vai fazer a técnica. Tá? Pelo menos na maioria das pessoas, até que se for na rua, vai acontecer isso. Agora, dentro da academia é que eu tô falando, por isso que até foi criado o nome do Makoto Dojo, né? Porque a gente tem que transmitir isso para a pessoa, mas com sinceridade. Não, lógico, a sinceridade do ataque e a sinceridade sem ter uma sacanagem, sem ter um negócio de sacanear o teu professor, se for numa apresentação, ou se for num treino que tá muito a ginástica. Como eu disse no Japão, eu ouvi dizer que eles sempre seguram, mas nunca põem a parte para travar. Mas por quê? Porque daí no momento que você tá atacando e tá segurando, ele vai começar a fazer a técnica, e aí o Aikido é movimento, né? É centro e movimento, minha visão. Então aí você consegue desenvolver durante anos, e aí sem querer, quando o cara travar, você já vai estar conseguindo fazer a técnica mais harmoniosamente falando. Então não sei se isso é uma verdade, a gente tem que ficar treinando pra caramba pra descobrir, você colocar isso em prática aí como um método. Eu aprendi logo sem saber, talvez o pessoal mais cru não sabia na época, em 93 isso aí, então a gente tacava mesmo, segurava mesmo e se vira. Mas se você não fizer algo mais pra valer, só essa do pegar por pegar, na minha concepção, tua técnica não vai ficar legal, você não vai criar um bom Aikido não. Então treinem essas partes, mas sempre coloquem verdade, coloquem Makoto aí, né? Coloquem uma sinceridade em cima, porque daí todos crescem. Porque se o teu sensei, mesmo que for mais fraco que você continuar fazendo isso e vai dosando a técnica alternadamente na força da pegada, ele vai se desenvolvendo e aprendendo até falar, poxa, achei o caminho. Aí ele vai falar pra você, pô, pega mais firme que agora eu consigo sair. Não, pega ali, mas não pega pra travar. Eu fui fazer isso numa apresentação, sem ser, não vou falar qual aí entregou o braço, fui lá e pumba, Morotetore. E eu segurei firme, mas não foi pra travar, mas segurei firme, até porque eu não queria escorregar ali da pegada ali. Se eu fosse ter jogado longe ou não, eu já estava esperto com a situação. Ficaria de olho também para levar uma bordoada ou não, porque eu estava inutilizando os dois braços. E aí ele, pô, você é doido, cara? Tipo, é uma apresentação. Ele achou que eu ia travar ele ali. Logo na primeira coisa para começar, né? Então, obviamente eu fiquei calado por respeito. E continuei, afrouxei um pouquinho e fizemos. Né? Talvez eu pudesse tomar uma bela bordoada também, ser jogado mais longe ainda e ficasse pior, e talvez, vamos pensar pelo lado dele, né? Ele poderia ter sido até bacana ao pensar que, pô, o cara me travou e agora o que eu faço? Eu sou um cara muito mais graduado do que ele. Então, quando a gente quer ter essa sinceridade aí para treinar, essa posição da onde que o próprio Aikido pode te levar, pensa nisso aí. Ataca firme pro teu colega treinar, mas não precisa esbagaçar numa situação de senão ninguém treina. Por que eu falo isso? Porque vamos dizer que fosse, como eu disse, Aihame Katatetori. Então a pessoa te segurou, você vai levantar a sua mãozinha pra lá e plumba, entrar Aikyo, seja, vai. Na vida real, se o cara te travar e você não consegue fazer Ikkyo, ou dentro do Jiwaza ou do Handori, a pessoa te travou e você não vai conseguir fazer o Ikkyo, você vai fazer outra coisa, entendeu? Você vai se adaptar e vai fazer outra coisa. Então lembre-se, você vai estar treinando. Então essas situações também de você travar a pessoa para sacanear, ou sei lá, se é alguma outra bobagem, não vale a pena. O Aikido cria muitas dúvidas, até mesmo se ela é funcional na prática, se essas técnicas são funcionais ali
dentre a gente, porque, pô, então se o cara travou, eu tô treinando, mas eu tenho a consciência sempre que eu tô treinando, mas a arte de verdade, se ele me travasse, não presta pra nada. Ela sempre vai te mostrar muitas dúvidas. E aí você vai pegar mestres que vão conseguir fazer e você, de repente, não vai conseguir fazer. Sabe? Ou que eles vão se adaptar, enfim. Quando teve uma outra escola conosco, eu vi que do mesmo jeito que o meu primeiro sensei lá, não conseguia fazer, porque não tinha o que o cara ensinava pra gente, que era o centro bem desenvolvido. Então, como ele não conseguia fazer, ele adaptava-se. Só que aí eu ficava com aquele negócio, pô, legal, entendi a sua adaptação. Mas se eu treinar só por causa de sair do katatê, tá cheio de vídeo aí na internet que as pessoas ensinam, é que eu tô dizendo, depende da situação, vai ser melhor você fazer isso e fazer isso rapidamente. Aí a questão do momento, que se você viu que você foi atacado antes de travar e você já pumba, aplica a técnica, é uma coisa. Ou se você não consegue fazer e vai acontecer uma segunda situação, aí tudo bem, dependendo das técnicas que você aprendeu só para sair da pegada, é uma coisa. Dá para sair então de outras formas? Dá. Já teve um sensei aí de renome, Shihan hoje em dia aí, que eu tava nesse questionamento e ele foi bem claro. Eu tenho certeza que se eu pegasse o osso sensei na ramo Katatetori e que ele não fazia. Como eu disse, sendo Ikkyo, Nikyo, Santo, Yonko e tal, desde o mesmo princípio de entrada de Ikkyo. Seja Motei ou seja Ura. Aí a gente para pra pensar, eu falei, pô, o cara era altão, velho. E o cara era forte. E agora? Então não sei. Entende? É bem complicado, mas eu sempre aprendi isso. Sei que eu tive primeiro, segura firme. Tanto que o antebracinho aqui a gente sempre foi mais grossinho, alguma coisa assim, porque a gente treinava bastante armas. E aí eu desenvolvi uma tábua. Infelizmente aí eu fui buscar o Kendo para entender mais coisas do Aikido. Um sensei nosso lá que estudou no Japão e estava na nossa escola falou, vai lá treinar o Kendo lá pra você ver, com a cabeça mudada assim, abriu assim de uma maneira absurda para entender até um método de Kendo diferente, não era o Kendo esportivo aí. E para aplicar o Aikido, pra caramba. Aí o centro desenvolve o ombro, porque nós aqui no caso temos o ombro patão, né? Isso é diferente, mas também o antebraço eu fiquei de um jeito que a clavinha lá eu quebrava um monte de gokô lá, ou um pouquinho, e o pessoal ficava doido. Aí eu comecei a usá-lo para treino. Aí sabe o que o meu sensei falou? Quando você vai aprender a ser samurai de verdade? Sensei, desculpa, tô numa posição errada, situação financeira, se eu quebrei os boquens, mas eu prometo pagar pro senhor, eu trago uns boquens novos aí, que eu quebrei aqui, quebrei uns 2 ou 3 lá. Não é isso. Vai usar esse aqui. É aniversário? Toma. Aí me deu um de narquim. E o meu era de B, que acho que tava 2 juntos ali de espessura. Agora vai aprender. E agora? Então, dependendo da escola, igual o Iwama e tal, que você vê os vídeos do Saito, ou Suburito, quero um outro Suburito, tem um, quero mais um. Mais estilo do Sashin. O meu primeiro sensei tinha um, era da hora. Ainda guardei isso aí, desde lá pra cá, se eu quiser eu pego um. Então assim, treinar com o lance no Suburito, isso aquilo é uma coisa. Agora, treinar pra ser samurai de verdade, onde o cara atacava com o Suburito, por exemplo, e você tinha que se defender algo de outro tipo de madeira e mais leve, quebrava mais fácil. É igual no Irmã, né? Que luta com o cara lá, ele pega uma pena, né? Do enfeite lá. É mais ou menos a filosofia é essa. Aí, bicho, teu centro desenvolve. Esse lance das pegadas aí você começa a entender. Sabe? É como se você tivesse o dedo e falava, igual o Padre Quevedo, segure meu dedo, né? E fala, e aí? E o sensei fazia isso, ele pegava, segurava 1 ou 2 e aplicava a técnica na gente. Ele falou, caramba, como é que pode?
Aí você começa a desenvolver centro, começa a desenvolver arte marcial de verdade, você começa a entender porque um monte de japonesinho, franzinho lá pequenininho, derrubava um monte de gente grande. Caramba, então o poder do Aikido é muito louco. Tem um senhor aí que eu tava olhando aí uns vídeos dele, caramba, sensacional mesmo. O cara tava em Roma, lá um senhor lá que eu nunca tinha visto aí. E você percebe esse ai, ou seja, essa tradução ao pé da letra do primeiro kanji, é juntar, colar, né? Igual passar cola e grudar. Ai, harmonia, não. Ai, é esse juntar, colar mesmo. Então aí é que você, caramba, aí o cara, pum, aí você saber que os dois estão grudados ali, aí você fala, agora vem a técnica. Aí se tivesse, aí não dá pra ser a primeira etapa de pegar, tem que ser ou a de firmar ou a de firmar pra travar, mas não interessa, o cara tava em uno com o Tori, aí ele ia lá e fala, caramba, um excelente Nage, né? Um excelente sensei. Fica então a lição de casa, treinem pegando, treinem firmando e treinem travando. Beleza? E aí treinem o mais relaxado possível, usando mais o centro da melhor forma possível. Quer treinar com armas? Treina aí um Suburito para fazer uma força, mas na hora do corte, uma mão só e pega uns boquinhos aí de marfim, tá? Tá dado aí o que eu falo, meu segredo aí, ó, de sensei aí é o que eu entendi. Tem mais umas coisinhas aí, obviamente eu não tô falando tudo, né? Se eu gravar umas videoaulas, quem sabe? Tem mais coisas envolvidas aí, mas minha ideia, minha concepção, minha compreensão, porque se você for cair pro tete a tete, aí o bicho pega. Aí é tudo isso que eu falei aí. Beleza? É isso então, falou, valeu, até a próxima, vamos que vamos. É o vídeo para começar o ano aí, 26, tá? Espero que vocês tenham passado um bom final de ano e que vocês façam parte aí, vamos ver, né, se a escola crescer aí mais. E nós estamos juntos aí para aprender, que eu tenho muita coisa ainda, infelizmente tive anos parados por situações pessoais, mas eu espero tudo reativo aí, tudo bacana por uma filosofia de vida, que a gente vai ficando velho e aí se fala, caramba, realmente o Bruce Lee dava certo, né? Os punhos não mudam nada, não mudam ninguém. Entenderam? Então é melhor você treinar pra você mesmo. E é isso aí. Falou? A gente se vê por aí, se Deus quiser. Valeu, curta, compartilha, se inscreva, essas coisas todas de YouTube. Um abraço, falou, valeu, tchau.